Olá, boa noite. O N-Blogs começa agora com um especial Obesidade. Durante toda a semana, informações importantes para você saber um pouco mais sobre essa doença que já afeta muitas pessoas no mundo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou recentemente que metade dos brasileiros está acima do peso. A explicação para isso está na combinação de sedentarismo e falta de informação. Os anos foram passando e a Sandra foi engordando. Aos 44 anos, com 1,66 m de altura, ela pesa 84 quilos. 10 deles ganhos de 2005 para cá. Eu percebo que o meu organismo ele ficou mais lento e o metabolismo ficou muito devagaroso para queima de gordura. E quando eu faço dieta e que eu percebo que não tem o efeito que eu desejo, eu acabo comendo mais ainda. A rotina sedentária e as horas de trabalho na mesma posição dificultam ainda mais a perda de peso. Para completar, ela não resiste a um docinho. Bom? Uma delícia. Muito bom. Carmela, de apenas 20 anos, vai pelo mesmo caminho. Mas confessa, a juventude ajuda. O que atrapalha são os maus hábitos. Quando eu pego sério no regime, ele deslancha. Eu consigo emagrecer e tal. Em uma semana, às vezes, dá pra perder uns 2 quilos, quando eu quero, quando eu tô esforçada. Mas só que o esforço não dura muito tempo. Falta muita força de vontade, né? A população cada vez mais, em vez de melhorar a qualidade da comida, aumenta a quantidade calórica e não a qualidade do alimento em si. Se os brasileiros continuarem engordando nesse ritmo, em 10 anos, a obesidade poderá alcançar 2/3 da população. Ainda de acordo com o IBGE, o excesso de peso não escolhe faixa etária nem classe social. Todos os grupos, em todas as regiões do país, são atingidos. Fica o alerta. O caminho para a obesidade não se tornar uma epidemia é investir na mudança de hábito. O Brasil é campeão de cirurgias plásticas, né? Então está muito relacionado, muitas vezes, lipoaspiração a um excesso de gordura. Está hoje aqui no N-Blogs a doutora Cíntia Homem Yamazaki, ela é endocrinologista e vai falar com a gente sobre obesidade. Também está com a gente aqui a blogueira convidada de hoje, a querida Rosana Herman, do Portal R7. Representando a outra metade dos brasileiros que estão acima do peso. Ah, não é assim. A doutora vai poder falar, não é bem assim, né? Como que a gente sabe quem é que está na linha entre a obesidade ou está só gordinho? Sobrepeso, né? O sobrepeso. Bom, boa noite para as duas. Boa noite. Primeiro, falar que a obesidade é uma doença. Ela é caracterizada como uma doença, ela é crônica, ela tem que ser acompanhada a longo prazo, não tem alta da endócrina. Começou a tratar na endocrinologia por problema de peso, ele sempre vai ter um acompanhamento. Senão volta, emagrece por uns meses, depois volta no consultório mais pesado ainda. Então é uma doença crônica, ela é grave, séria, é uma epidemia mesmo, que nem falou aí na reportagem, é uma epidemia mundial, um problema de saúde pública e deve ser acompanhada e encarada assim porque ela causa vários problemas de saúde, várias alterações no seu rendimento. Agora, como eu sei que eu tô só com sobrepeso ou se eu já tô na linha da obesidade? Como eu sei? A gente tem um índice na endócrino que a gente calcula, são várias maneiras, né? Cintura, quadril, prega, abdominal, mas a principal e a mais prática que é usada no dia a dia é o índice de massa corpórea, que é um cálculo muito simples que a gente faz, pega o peso da paciente e divide pela altura elevado ao quadrado. E esse índice, esse resultado tem que estar entre 18,5 e 25. Quando essa conta dá entre 18,5 e 25, se fala que o paciente está com um peso adequado para a altura. Se ele tiver de 25 a 30, a gente considera de sobrepeso, que é o pré-obesidade. É a pré-obesidade que também causa vários riscos. E a obesidade mesmo é quando essa conta fica acima de 30. Então, se der acima de 30 esse peso pela altura ao quadrado, você considera que o paciente está na obesidade. Doutora, emagrecer muito rápido e engordar muito rápido é pior do que você engordar a longo prazo e emagrecer a longo prazo? Porque tem gente que, de repente, perde 30 quilos de uma vez. Isso não é... É perigoso, inclusive é perigoso. Quando você perde peso muito rápido, o corpo ele entra em choque, ele acha que aconteceu alguma agressão para o organismo. Ele estava acostumado lá com aquele peso de 100 quilos, por exemplo. De repente, em um mês ou alguns meses, 3, 4 meses, você perde e vai para 70 quilos.
para o corpo é como se fosse uma agressão. Aí o cérebro, que é quem regula todo o metabolismo, ele vai falar assim, economizem, para de gastar aí que está acontecendo alguma... Tá demais. Tá tendo alguma agressão para o corpo. Daí seu metabolismo cai junto. Aí chega naquele efeito platô, que a gente vê muito no consultório, que os pacientes emagrecem bem e depois falam, doutor, eu não consigo emagrecer mais que isso. Eu faço dieta, eu faço exercício... Não passa mais de um certo ponto. Não passa mais de um certo ponto. E aí como faz? E aí, como a gente pode driblar esse efeito, assim, restringir mais ainda a dieta do paciente e incentivar mais a prática de atividade Exercício físico, né? Que aí dá para queimar umas calorias. Olha só, gente, no Brasil, quase metade da população está acima do peso. Ter um carro com vidro elétrico, por exemplo, já pode render 4 quilos a mais por ano. Beleza estampada no rosto. Altura de sobra, peso de menos. Um desfile de corpos esculturais medidos por fórmulas severas e enxutas. Isso nas passarelas, nas capas de revista. O resto do mundo anda na contramão dos rigorosos padrões de beleza. O mundo está mais gordo, bem mais que na década passada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são mais de 1 bilhão de pessoas com excesso de peso no planeta. 400 milhões já são consideradas obesas. A culpa seria do consumo excessivo de comida industrializada, lanches rápidos e do sedentarismo. Não se trata só de falta de academia, não. É falta de se mexer no dia a dia. Talvez você nem saiba, mas o simples fato de ter um carro com vidro elétrico e direção hidráulica pode lhe render 4 quilos a mais no final de cada ano. E não é só. Até viver sob o clima ameno do ar-condicionado pode ajudar a aumentar o peso. Quando você tem frio, você queima caloria, teu organismo queima caloria. Quando você usa um ar-condicionado, onde você tem a zona chamada termoneutra, você deixa de queimar essas calorias. Existem muito mais coisas responsáveis pela obesidade do que simplesmente sem vergonhice por comer muito ou preguiça por fazer pouca atividade física. No mundo todo já se fala numa epidemia de obesidade e na luta diária e difícil para combatê-la, seja para se sentir bem ou para se manter vivo. Pois é, já se fala em epidemia. Eu fico me perguntando, desde quando as pessoas passaram a engordar tanto assim? Sempre existiram pessoas acima do peso, obesas. Mas desde quando virou essa coisa desenfreada, até crianças, né? No Brasil também tem alto índice de crianças obesas, né? Da onde saiu, doutora, tudo isso? Então, Fabiana, assim, é o preço da industrialização, do desenvolvimento, os pacientes estão... As pessoas, a população está comendo mais embutido, mais industrializado, mais fast foods, não tem tempo de almoçar, almoça correndo, de né? preparar seu próprio almoço, de preparar seu próprio almoço, está tudo mais acelerado, aquela competição, mercado de trabalho. Então, isso é um preço da industrialização. Acho que desde que começou esse boom aí, depois até que você estava comentando, né, da guerra, da Segunda Guerra Mundial, aumentaram mais, né? Assim, foi uma epidemia também de fast foods, de comidas enlatadas. Isso junto com o sedentarismo, que as pessoas estão ficando mais paradas, pega um carro, estaciona no trabalho, senta no trabalho, depois volta, senta no sofá. Pega o elevador, né? E a tecnologia que facilita toda, quer dizer, a tecnologia dá esse conforto de não fazer nada. Sim. O controle remoto, eu acho que foi um divisor de águas. É verdade. Porque a pessoa tinha que levantar para trocar de canal. Hoje tudo tem controle remoto. É rádio, verdade. TV, o controle, quer dizer... Até no carro você tem o controle remoto do som do carro, tudo. Né? Então é uma coisa engraçada. Além do esforço mínimo. Tem razão. E assim, dá para dizer que o pai obeso é sinônimo de filho obeso? A obesidade é uma doença multifatorial. A gente fala que é difícil de tratar por causa disso. Ela não tem uma causa só. Tem fator genético, mas tem fator comportamental, endocrinológico, cultural, social, econômico. Então, é um mix. Vários fatores levando à obesidade. Mas ela pode se manifestar ou não. Então, se a genética da sua família é ganhar peso fácil, seu metabolismo já é mais lento, você tem um gene
para predispor ao ganho de peso, você vai ter mais risco de uma pessoa que não tem ninguém na família que tem obesidade. Se o pai e a mãe são obesos... Aumenta muito. Então, o pai obeso aumenta uns 30%, 40% o risco do filho ser obeso. Os dois sendo obesos é quase 70%. E eu fico me perguntando como deve ser difícil para um pai e uma mãe obeso dentro de casa tentar controlar a alimentação dos filhos para que eles não tenham esse destino também. Porque a obesidade não é só uma questão estética, é uma questão de saúde. Agora eu também vou aproveitar e pendurar uma pergunta na pergunta da Fabiana, que é essa indústria do light diet não resolve muito mais o problema da culpa do que o problema realmente das calorias? Porque as coisas têm muita caloria, às vezes ela só não tem tanto açúcar, a outra tem um baixo teor de gordura, mas tem muita caloria. Aí você acha que porque é diet light, na minha casa é tudo diet light, já toma refrigerante, come tudo, só que é diet light. Isso não é um pouco também uma espécie de uma enganação, uma ilusão, digamos assim? Tem paciente que fala assim, eu não como pão normal, como pão integral, mas o quanto que ele come de pão integral? Depende, se você comer o pacote todo, você vai ter muito mais calorias. Então, o diet também tem muita gordura. Então, ele é mais pré-diabético, que não tem açúcar, mas para colesterol isso é muito pior, é melhor você comer um normal. Então, são armadilhas mesmo que a gente enfrenta, mas é um drible também para tentar assim, diminuir o número de calorias, mas tem que escolher melhor. O ideal é saber comer uma dieta equilibrada, com produtos naturais, frutas da estação, verduras, sem precisar ficar apelando muito para essas diet. E a neura de ficar transformando a comida num pesadelo? As pessoas têm medo de comer, não fala mais sobre comida, carboidrato, proteína, não sei, parece que comer perdeu o prazer. Comer virou um monstro para boa parte das pessoas, não é? Tem paciente que fica até neurótico, quer se pesar, todos os dias se pesa, aí não perde nada, gera mais ansiedade. Então acaba que depois vai descontar em alguma coisa. A gente vai falar da ansiedade e do estresse, que podem também provocar quadros de obesidade. Essa semana é especial obesidade, falando da doença e dos tratamentos possíveis ao longo da semana, as dicas para você entender melhor as causas desse problema. Antes de continuar o nosso bate-papo, a gente vai conversar agora com a Rosana Herman, que escreve o Querido Leitor, o blog dela do R7. E o blog, como que tá, Rosana? O blog é atualizado todos os dias, o endereço é r7.com/Rosana e todos os dias de segunda a sexta-feira, inclusive carnaval, tem um bloco chamado Rosana Indica, que é um vídeo produzido no R7, que sempre tem uma indicação de um site, de uma novidade tecnológica. Então, todos os dias você pode acompanhar. E tem um imenso arquivo, se você quiser procurar qualquer coisa para o seu celular, ou um site diferente, ou um site para criança se divertir nesses dias de feriado, é só você procurar Rosana Indica, e sempre tem uma indicação para você. Blog é que nem padaria, todo dia tem pão fresco e do dia, não adianta pãozinho de ontem, que ninguém quer o pão de ontem da padaria. Esse é o que é o verdadeiro blog, a verdadeira função de blogueiro, né, Rosana? Exatamente, todos os dias ele vai junto com a vida. Essa coisa de blogar de vez em quando não é blog. Um diário mesmo, bacana. Então acesse lá o Querido Leitor da Rosana Herman no portal R7, fique atualizado das dicas que ela passa todos os dias para você. E olha só, voltando a falar sobre obesidade, tem um ponto que eu queria tocar com a doutora, que é a questão do estresse e da ansiedade, que também fazem parte da vida moderna, acho que combinado aí com a alimentação industrializada, não bem pensada, Acho que é uma falta de pensar a alimentação também, mas quanto afeta o estresse e a ansiedade no quadro da obesidade? Afeta bastante, Fabiana. Você vê os pacientes questionando assim, quando eu fico mais ansioso, eu desconto mais no doce. Quando eu estou mais estressado, eu acabo comendo a mais, como mais rápido. Então, ele tem muita relação. A estresse, a ansiedade, libera vários hormônios que estimulam até a vontade de comer, que nem cortisol, adrenalina, diminui os hormônios da saciedade, as endorfinas, Agora, a serotonina. como eu sei que aquela vontade de comer, aquela gulodice pode resultar talvez num futuro, num quadro de obesidade? Isso pode acontecer? Dá pra gente saber aonde tem um sinal vermelho aí? Não, tem que parar por aqui, você tá só descontando, ou isso não vai te dar uma obesidade? Tem como saber isso? Acho que o principal é assim, você tem um hábito de vida saudável, você vê que você está abusando mais, está ganhando peso muito rápido, com o passar do tempo seu metabolismo vai caindo. Então é você se policiar no geral. E se
vê que está aumentando o seu índice de massa corpórea, está entrando no sobrepeso, começar e esses mitos procurar que as pessoas falam, por exemplo, assim, não comer depois das 8 da noite, carboidrato depois das 8, é verdade ou não? Quer dizer... Não, na verdade, o principal é manter balanceado a dieta. Então, não adianta pular jantar, vou deixar de jantar para emagrecer. Isso às vezes até engorda. Comer de 3 em 3 horas. Isso funciona. Isso funciona. Isso funciona, Olha porque só, você ativa. Uma dica bacana, até para quem quer perder peso, é comer pouco de 3 em 3 horas, que já pode ser uma solução bacana para quem está querendo perder uns quilinhos aí. E quem tem problemas de obesidade, procurar um médico para tentar resolver o problema, porque tem como controlar pelo menos essa situação. Agora, é um problema que atinge cada vez mais as crianças também. Para combater essa questão, essa doença, algumas medidas podem ser tomadas pelos pais ainda dentro de casa. Letícia tem apenas 13 anos e já luta contra a balança. Não pode parar de fazer exercícios. Se você parar, engorda tudo de novo. A obesidade infantil cresce de maneira absurda e já é considerada um problema de saúde pública. Nos últimos 20 anos, aumentou 240%. A estatística é da Organização Pan-Americana de Saúde. Pelos cálculos, 1 em cada 10 crianças no mundo está acima do peso. Um quadro nada fácil de reverter. O padrão emocional da criança também é causa da obesidade. A forma como a criança lida com as próprias emoções, a forma como a criança vai trabalhar com essas emoções também é causa da obesidade. Não existe um culpado. Vários fatores fazem com que cada vez mais crianças fiquem acima do peso. Não ter hora para comer, alimentos industrializados são vilões sim. Mas existe um outro detalhe que muitos pais não percebem. As praças e os parques estão ficando vazios. É que as crianças passam muito tempo dentro de casa, em frente ao computador. Então as crianças hoje saem menos, brincam menos na rua, ficam muito tempo em casa, hora de tela, hora de computador, de TV, de videogame, né? E isso faz com que o sedentarismo esteja também associado com essas questões da obesidade. Tanto a nutricionista quanto a psicóloga concordam que a família deve colaborar. O tratamento de uma criança obesa só funciona se todo mundo entrar na linha. Então, quando a criança é menor, você tem que avaliar a alimentação, né, se ela é amamentada ou como foi feita a introdução dos alimentos, como é que a mãe coloca os alimentos, se ela já oferece guloseimas, industrializados, enfim. E aí você começa a detectar alguns problemas. Essa mãe tomou a iniciativa. Não quer que as filhas passem por tudo que ela já passou e arrastou todas para a academia. Eu já fui obesa e eu não quero isso para elas. E vale tudo para se manter saudável. Se a criança gosta de fazer uma luta, que faça uma luta, que com isso ela está se exercitando e gastando um pouquinho de calorias. Isabelle está aprendendo a lição. Sabe que para se manter em forma é preciso ter disciplina também dentro de casa. Comer salada, comer pouca porção, não repetir muito. Os doces até a gente só come nos aniversários. Ai, olha só come no aniversário doce, né? Comer pouca porção, essa é um bom ensinamento. Desde criança já está sabendo como, mas deve ser muito difícil, né? Eu acho que os pais têm que dar um suporte para as crianças, né? E eu fico imaginando se o pai ou a mãe que tem problemas de obesidade consegue enxergar esse problema no filho, né? Porque às vezes está tão acostumado com aquela figura mais cheinha e talvez não percebe, né? Qual que é a orientação para os pais, doutora? Então, quando a família me procura ou procura um médico endocrinologista com a criança assim, doutora, ele está num peso bem acima, me ajuda, faz alguma coisa, você vê que a família inteira tem problema de obesidade, você já sabe que os hábitos estão errados desde do supermercado. Do supermercado, da lancheira da criança, dos hábitos em casa, da criação, porque a criação a gente faz quando é criança, né? Tem que educar, tem que aprender a incrementar frutas, verduras, aprender a fazer a criança comer direito, escolher melhor os alimentos. E quando a família não tem isso, a primeira coisa que eu falo assim, todo mundo tem que mudar. Não adianta eles comerem uma coisa e a criança comer outra coisa. Você encontra muita resistência? Não, dos pais? Muita. Não, mas assim, eu vou fazer separado a comida para ele. Aí, se não fizer, não vai funcionar. Ou então você começa também a tratar, senão não vai ter fim isso. Porque eu acho que a criança se espelha muito no pai e na mãe. Se o pai e a mãe têm uma alimentação desregrada, ou o pai e a mãe já estão acima do peso, e ela vê aquela figura mais cheinha, mais fofinha, gordinha... Pra ela é normal, né? Pra ela, aquela é a referência, Agora, né? também a sociedade não ajuda em nada, né? Porque qualquer saída de caixa no mundo, na padaria, tem assim uma infinidade de balas, doces de chocolate. Eu nunca
nunca vi vendendo pepino e cenoura baby carrot no caixa da padaria. É verdade. Não tem uma coisa, assim, realmente que você pode comprar de boa. A oferta, digamos, de coisas é demais, verdade. sabe? Deveria ter um controle um pouquinho, assim, por que vender tanta coisa, ainda mais para criança? A criança chega lá, ela quer, pega essa bala, pega, sabe? É verdade. É difícil uma criança resistir à tentação. É mais fácil para um adulto. A criança, ela tem mais dificuldade de resistir. E a oferta é muito grande. Não, e aproveitando isso que a Rosana está falando, a infância moderna é feita de longas horas em frente a aparelhos eletrônicos, né? Pode causar sérios problemas de saúde e levar também ao aumento de peso. Olha só. Lutar contra o vento, empinar a pipa rumo ao bem-estar. A criança nem percebe, mas brincando faz centenas de movimentos indispensáveis à saúde. A rotina comum no interior do país e nos bairros da periferia é cada vez mais rara nas grandes metrópoles. É que os principais parceiros das brincadeiras andam com tempo de menos. Para ocupar os filhos com segurança, enquanto estava no trabalho, Feliciana encheu a casa de um outro tipo de brinquedo. Computador, tem 2 videogames, DVD. O meu marido também gosta muito. Então, a gente tem tudo que é eletrônico. Bate-papo no computador, olhos hipnotizados na tela do videogame. Eu estou em uma missão que eu preciso conquistar vários países. A grande missão, sem esforço algum, ocupava Lucas de segunda a segunda. Quanto tempo você já passou em frente ao videogame? Umas 10 horas. A vida sedentária se refletiu no aprendizado de Lucas e da irmã. Na escola começaram a ter dificuldade de aprendizagem, né? Falta de atenção, eles não faziam tarefa para ficar no computador. Tanto que a mãe resolveu fazer uma revolução em casa. Matriculou o filho em várias atividades. Hoje, ele se exercita todos os dias e sempre que pode, brinca com os pais. Na classe, ele participa melhor agora. A Organização Mundial de Saúde recomenda que uma criança faça pelo menos 5 horas de exercícios físicos por semana. Menos que isso, pode levar à apatia, ao aumento de peso. Olha só, essa é uma questão muito importante, não são só os adultos, as crianças vêm aumentando em número de obesos no mundo todo. E eu fico me perguntando também se isso não é um problema de saúde pública, né? O quanto que a obesidade também custou para o país, custa para outros governos do mundo inteiro que estão tratando, né? Isso é uma questão a ser pensada, né, doutora? Não, com certeza. A obesidade já é uma epidemia mundial, é um problema de saúde pública mesmo, é preocupante, ele causa gastos tanto com o tratamento dos obesos, que não é barato. Quer dizer, financiar a saúde, né? Essa área de saúde para os obesos. E também as complicações, né? Então, a obesidade, ela é mãe, quer dizer, madrasta até, de várias doenças, que tem um gasto muito grande para os cofres públicos. Quais são elas? Então, diabetes, hipertensão, apneia do sono, problema até alguns cânceres aumenta, como de mama, aumenta quem é obeso. Aumenta o risco de infarto também? Risco de infarto, doenças cardiovasculares, derrame, AVC. Então, além de causar uma inadimplência, assim, às vezes a pessoa falta muito no trabalho, porque ela vai ser afastada por uma complicação que é incapacitante. Problema de coluna, travou a coluna, vai faltar um monte no articulação, serviço, você não consegue andar direito. Uma coisa, por exemplo, quando você compra comida de cachorro, que eu tenho cachorro, quando você compra um quitutinho para o cachorro, vem escrito para o cachorro: máximo consumo diário, 4 unidades. Não diz isso na caixa de chocolate. É verdade. Pra gente, pra criança. Devia dizer, tem olha, razão. O máximo de sódio por dia é tanto. Devia dizer no pacote: este pacote contém o limite máximo de sódio ingerido por um adulto por dia. O bombom devia dizer: consuma no máximo 4 unidades por dia. Tem razão, Rosana. Porque pro cachorro avisa quantos pode comer por dia. É verdade. E pra gente não. Eu também tenho gato, no lado diz, até tantos gramas daquela ração por dia pro peso do animal, pro peso do animal.
para a gente não tem essa limitação, porque, entende, tem que ser um pacto geral da indústria, da propaganda, dos órgãos de saúde. Agora, doutora, você acha que isso um dia vai acontecer? Isso, a gente caminha para essa discussão ou isso não? Eu acho que isso já está acontecendo. Eles estão agora obrigados os alimentos, as indústrias alimentícias colocarem a quantidade de cada nutriente, o número de calorias, se contém glúten, se não contém açúcar. Isso já está virando uma lei. É que a gente tem que ter mesmo os hábitos também de olhar, ver o quanto saber contar as calorias, que também você fica, eu vou comer quantas calorias desse, mais desse, não tem esse policiar, exige uma certa disciplina, né? Hoje em dia tudo vem escrito, deveria vir escrito assim, contém glúteos. Contém glúteos, não contém glúten, contém glúteos. Porque tudo que você come, deposita. E não é só o que eles escrevem, você também mudar o seu comportamento e começar a ler o que você está comprando, o que tem naquele produto, né? Que infelizmente isso pode custar a sua saúde, a saúde da sua família. O N-Blogs especial Obesidade de hoje vai ficando por aqui, mas tem muito mais ao longo da semana toda. Eu agradeço a participação da endocrinologista Cíntia Homem-Yamazaki e da blogueira Rosana Herman do R7. Amanhã, o tema da obesidade tem a ver com reeducação alimentar, como perder peso e manter a qualidade de vida. Você pode participar, escreva para o nosso e-mail que está na tela ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau!